E aí, pessoal, estamos aqui para mais um episódio no Dentecast. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o Tudo Gabriel. Ele vai falar um pouquinho sobre fotografia na odontologia. Então, Tudo Gabriel, a gente quer saber um pouquinho da sua história de início, onde você formou, como é que você entrou no mundo da fotografia. Obrigado pelo convite, pessoal, do Dentecast aqui, o podcast mais estourado da odontologia, com certeza. É isso aí, pessoal. Eu sou Gabriel Rodrigues, né? Eu sou natural de Belém do Pará, mas eu fui criado no interior do Pará, no sul do Pará, Conceição do Araguaia. Não sei se vocês conhecem. Olha, minha cidade. Você é de lá? Sim. Olha, então são conterrâneos aí. Isso. E eu vim para Palmas para fazer odontologia. Na verdade, eu já tinha me inscrito no curso de Direito, porque durante o meu ensino médio, eu tinha aqueles programas de estágio, e eu estagiei dentro do fórum da cidade. E lá eu acompanhei muito do mundo do direito e estava decidido a fazer direito. E aí eu passei no vestibular do seu Piúra, em Palmas, e acabei mudando de última hora e caí de paraquedas na odontologia, né? E aí me formei, né, no seu Piúra, e dentro ali da faculdade que eu comecei a ter esse interesse ali em fotografia odontológica. Legal. Que ano que você se formou? Formei em 2020. 2020. Aí desde então você trabalhou em consultório ou já começou a atuar na área da fotografia? Então, quando eu finalizei a graduação, eu já fui direto para o consultório. Então, atuei durante 2 anos como clínico geral, né? E dentro do consultório ali começou a surgir alguns dentistas me procurando para fazer foto, que eu já fotografava, né? Eu tinha um período ali longo sem pacientes, né? Todo início é assim. Então, eu fotografava bastante. Então, todos os meus pacientes eu fotografava. Então, dali, outros dentistas viram, começaram a me chamar, professores. E aí que surgiu essa minha história com a fotografia odontológica. Legal. Só para o pessoal entender, então, hoje você trabalha só com a fotografia odontológica, não atua como cirurgião dentista mais. Isso, já tem 1 ano e meio que eu não atuo mais como cirurgião dentista, apenas na fotografia odontológica. A demanda foi ficando alta, o meu sócio ele quis mudar de cidade, né? Então foi ali já um ponto para a gente mudar para fotografia de fato, né? Só fotografia odontológica. Hoje eu tenho uma produtora que faz produção de conteúdo digital, né, para Instagram, redes sociais, né, YouTube, mas sempre voltado para a saúde, né, e para o esporte. Então estou dentro ali da odontologia ainda. Aí você vai nos consultórios ou você também tem um espaço onde pacientes vão, ou você faz fotografia também, tipo, mais para comercial, pessoal, como que é? O estúdio, né? Hoje a gente tem um estúdio, né, que a gente faz as fotografias dos pacientes, outras fotografias em geral, né? Mas eu só faço mesmo a parte de fotografia odontológica. Aí tem outros profissionais que fazem esses outros tipos de foto, né? Mas aí no começo eu ia até o consultório do cliente, né, que era o meu colega dentista. Então eu ia lá, fazia foto lá e depois retornava com as fotos para ele via Drive, né, em qualquer link. Esses iClouds aí da vida, né? Então hoje você não vai mais no consultório dos outros dentistas. Você já tem um estúdio, você faz as fotografias só no seu estúdio. Faço também em outros consultórios. O que acontece? Que às vezes o dentista não quer mandar o paciente até o estúdio. Então eu me desloco até o dentista para poder fazer essas fotos. Né? Porque ele precisa para planejamento, para mandar para o laboratório, planejar o caso ali, né? Então, através de softwares odontológicos, a gente consegue ali manipular os dentes e dar uma previsão para o paciente do que ele vai ter em boca. E é uma coisa muito legal, né? Eu não sabia que tinha um fotógrafo só para fotografar o paciente. Não é comum na nossa região, né? Sim. Mas fora, São Paulo, Manaus, tem vários fotógrafos que fazem esse tipo de trabalho. Isso é importante até mesmo para cirurgiões dentistas que não tem muito manejo com fotografia, né? Com certeza, e isso acontece. Eu atendo muitos dentistas que têm a câmera, mas não sabem manusear. E também acho que não tem tempo para poder fazer. E realmente, às vezes a agenda do consultório é bem lotada, né? Não tem tempo ali para poder estar fazendo as fotos. O paciente muito rápido, a troca, né? Então ali, esse serviço é um serviço a mais ali, né? Para poder estar realizando os tratamentos. E, doutor Gabriel, você dá curso também para outros dentistas que querem aprender, pelo menos o básico, né? Que a gente precisa pelo menos saber o básico, né?
Fotografar, né? Sim, faço. Dou mentorias, né? Individuais, até 2 pessoas. Curso, eu vou lançar ainda um curso aí, o pessoal me pede bastante, mas eu tô ainda segurando um pouquinho para poder lançar um curso com várias pessoas. Que aí eu acho que individualmente eu consigo entregar mais, né? Ali para a pessoa que está fazendo mentoria. Legal. E assim, doutor Gabriel, o que te motivou, né, a trabalhar com a fotografia, assim, na odontologia? Não, tô, eu vou começar do início. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem internacional em 2012. E lá eu observava muito o que acontecia. Então eu via muitos fotógrafos lá. Pessoas comuns que estavam viajando e fazendo fotos ali nas famílias, né? E eu tive aquele primeiro interesse em fazer, né? Em ter a câmera para poder fotografar. E dali, eu trabalhava com meu pai no escritório de contabilidade, né? Trabalhava meio período lá, quando eu não estava estudando, e ganhava R$ 200. Isso em 2013. E fui juntando, não tinha o que gastar, né? Criança ainda. Então fui juntando, até conseguir o valor para comprar uma câmera, né? Que eu acho que foi R$ 1.500. Então eu trabalhei bastante, Né? guardando suado ali. E nisso, no ensino médio, comecei a gravar vídeos, né? Sempre tinha algum trabalho que envolvia o audiovisual, fotos. Então, ali foi o início. Então, dali, fui para a faculdade, a câmera ficou parada um tempo. Comecei a ver no Instagram aquela movimentação de casos, de dentistas que tinham casos muito bonitos e postavam. Eu falei, pô, eu quero fazer uma foto igual aquela ali. Eu quero ter casos igual desse cara. Então, na minha época, era quem fazia fotos muito bem, né? Até hoje faz. Dr. André Kimura, Felipe Valverde, para os próprios dentistas mais antigos, né? Como Ronaldo Irata, já é um dentista bem consagrado, né? Então, esses dentistas eu tinha admiração pelo trabalho deles através da fotografia. Então eu falei ali, ó, agora já tem uma câmera, né? Já tem um primeiro passo. Então agora eu vou atrás do conhecimento. E aí fui atrás do conhecimento e entrei nesse mundo da fotografia. Você me perguntou como é que eu entrei de fato, né? Para poder fazer só foto odontológica. O que aconteceu? Eu fotografava meus pacientes, como eu falei no início. E aí um dentista, um professor me chamou para ir numa pós-graduação e fotografar para ele. De lá, outros professores viram e foram me chamando. Até que fiquei na fotografia odontológica. Ah, legal. E assim, você teve alguns desafios, né? E acredito eu, né? E assim, no início, qual foi assim, os seus maiores desafios, né? Para começar a fotografar? Olha, a barreira de entrada na fotografia é o valor dos equipamentos. Eles são muito caros, né? Então, assim, acho que a maior dificuldade foi essa. Em ter os equipamentos para poder fotografar. Mas de pouquinho em pouquinho, a gente ia comprando um aqui e outro ali, né? E juntando dinheirinho para poder comprar, né? Você chegou a fazer um curso de início, assim que formou, durante a graduação? Durante a graduação, eu fui vendo os materiais que tinham gratuitos, né, na internet. A gente encontra bastante aí no YouTube, né? Então fui pegando ali um pouquinho daqui e dali. E quando eu estava quase finalizando, né, no último ano, resolvi fazer um curso com o Dr. André Kimura, lá em Londrina. Fiz esse curso lá e no dia que eu voltei do curso, teve não pode falar o nome, né, no YouTube. Esqueci agora. Teve um problema global. Ah, sim. A gente não... no dia que eu cheguei, fechou tudo. Então não consegui atender os pacientes da graduação, porque demorou bastante para voltar. Então eu acho que eu acabei perdendo um pouco e não consegui praticar. E aí quando eu me graduei, comecei a fazer bastante foto no consultório. Então acho que ali foi o meu ponto ali, a curva de aprendizagem foi ali. Eu consegui evoluir. Muito bom. E assim, a gente sabe da importância, né, da fotografia, principalmente, né, no trabalho odontológico, né? E assim, hoje, assim, qual que é o papel da fotografia na documentação e nos planejamentos dos casos? Eu acho que é essencial, né? A gente precisa ter uma boa fotografia para planejar, para comunicar com o paciente, para comunicar com o nosso laboratório. Então, eu acho que ela é essencial do início, né? Então, ali na hora que você está fazendo o primeiro exame clínico, tem que ter fotografia. Entrou no consultório, tem que fotografar. Essa era a minha premissa quando eu atendia e os dentistas que eu atendo também seguem ela. E é importante até mesmo para estética, né?
A estética, Também. eu digo, por exemplo, das redes sociais, onde você divulga, né? A vitrine do seu negócio é muito importante, uma fotografia bem elaborada para que venha trazer a estética ali da sua rede social. Né? Com certeza. Hoje a gente vive num mundo globalizado, né, na internet, né? Então ali a gente está pro mundo, né? Então você desenvolvendo um bom trabalho, você está a nível mundial, né? Então você vai ser reconhecido ali em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então tem muitos dentistas em Palmas que hoje são reconhecidos nacionalmente através dos seus casos ali que são publicados, né? Sim. Através das redes sociais, artigos também, né? Que são bem importantes. Então a fotografia ela é importante aí nesse ponto. E você acredita que todo dentista ele deveria aprender a fotografar o caso dos seus pacientes? Com toda certeza. É Todo fundamental, é fundamental, né? Para o planejamento, como a gente citou, né? Para mim, o dentista, fora a rede social, né? Que é importante também, eu acho que o ponto principal o planejamento, o diagnóstico. Diagnóstico, planejamento e prognóstico. Você vai ter que ter, né? Eu acho que é nessa linha aí que a gente tem que seguir. Essas fotos também servem até para resguardar, né, juridicamente, né, os profissionais da área de odontologia também, né? Com certeza, né? Hoje em dia, com o boom da harmonização também, né? Sim. É interessante a gente ter essas fotos como um documento. Uhum. Ela é um documento. Você tem que ter, guardar e fazer também, igual todo prontuário, né? Assinar, colocar a evolução do paciente. Eu acho que é isso. Você falou um ponto muito importante, que é a questão de começar a fazer a fotografia durante a faculdade, né? Durante a graduação. E eu vejo que muitos alunos hoje eles têm esse receio de, não, eu vou publicar, vou começar a postar só depois da faculdade. Vou começar a fazer as coisas só depois da faculdade. Então você acha que é muito importante você já começar a praticar desde a faculdade, então. Com certeza, porque eu acho que a faculdade é um local de aprender e de errar também, né? Sim. Então, ali que você tem que começar a fazer tudo. Então, se empenhar bem para poder lá na frente não errar. Então, você já sai com um diferencial, né? Então, por exemplo, todos os fotógrafos odontológicos que eu conheço, um termo novo, né? Que eu conheço, a maioria começou na faculdade. Ou no mestrado, que geralmente no mestrado também eles exigem, né, os equipamentos para poder fazer as fotos dos casos que vão acontecer lá. Então, acho que é um ponto bem legal esse você iniciar na graduação, porque você vai se diferenciar dos seus colegas. E também entrar no mercado que já hoje é bem competitivo, né? Com o Instagram. Então a gente tá pro mundo, igual eu falei. Então pode ser que o seu paciente vê um caso de uma pessoa lá do sul, um dentista do sul, e queira que você replique ali, né? Fala assim, eu gosto desse dentista aqui. Você consegue fazer esse trabalho dessa forma? Aí se você não tiver uma foto bacana dos seus casos, você não consegue apresentar. Né? E acontece bastante. Eu conheço muito dentista que faz casos muito bons, mas não fotografa. Não fotografa. Sim. Então ele... Tem muitos que ainda ficam no off, né? Isso, exato. E fica no off por exemplo, não vou fotografar esse caso, não vai ficar legal. E o caso fica legal, ele não tem nada do Tem caso. material inicial, não tem o material, né? até para mostrar para os pacientes dele mesmo, né? Ali no seu portfólio. Legal. Quais são os equipamentos essenciais para quem vai iniciar? Ó, o smartphone hoje você consegue iniciar, né? Você precisa ter alguns equipamentos, né? E eu vou falar qual o principal, que é a iluminação, o que vai fazer uma foto boa, né? Vai fazer uma foto legal e vai ter qualidade para você utilizar aí nas redes sociais. Então a iluminação é o principal. Então o equipamento que você está tirando na foto não é tão importante. Então, por exemplo, nas câmeras, né, temos equipamentos de R$1.000, temos equipamentos de R$50.000. Então, o que vai diferenciar entre os dois? Só a iluminação. Se você tirar a foto com a câmera de 1.000, uma de 50.000, não vai mudar em nada. Você não vai ver nenhuma diferença. Iluminação. A iluminação é o ponto-chave. É o que muda, né? Senão causa sombra. Exato, causa sombras, não fica legal. A câmera ela enxerga com luz. Né? Então, se você não tem luz suficiente, a foto não fica legal. Então, você pode ver, às vezes a gente vai fazer uma foto à noite, um vídeo à noite, fica aquele granulado aparecendo no vídeo. Então, aquilo ali é porque tem a ausência de luz, ela está tentando compensar, né? Para poder ficar bem iluminado. Então, isso que acontece. E existe diferença entre fotografar dentes e sorrisos?
Olha, com certeza, né? Acho que quando a gente vai fotografar um paciente no início, a gente está fotografando o dentes. E quando a gente finaliza, ele está realizado, a gente está fotografando o sorriso. Eu acho que é bem isso. Porque a pessoa quando está no início, ela não quer fotografar, os dentes estão feios, ou então não está do jeito que ela gosta, ela se sente Autoestima insegura, baixa, né? né? Se sente insegura, então a foto do antes é sempre mais complicado de fazer. Porque às vezes não quer sorrir, né? Mas eu falo que é importante para o final do tratamento dele, né? Deixar o sorriso alinhado, do jeito que ele quer, né? E tem, assim, algumas técnicas de ajustar as iluminações para conseguir, assim, umas imagens melhor para foto? Com certeza, né? Hoje eu utilizo a luz flat, né? São 2 pontos de luz em 45 graus ao paciente. Então essa é uma foto que vai ficar bem iluminada e você vai conseguir enxergar tudo que você precisa. É, quais são as suas principais dicas para o dentista que quer começar a fotografar casos? Olha, vamos lá. Primeiro, a iluminação, né? Você tem 2 fontes de iluminação. E segundo, vai ajustar no seu celular lá o zoom para não gerar um efeito barriga e padronizar suas fotos. Acho que essas são as dicas mais importantes que a gente tem. E tem alguns, assim, erros de início, assim? Quais são os, Temos vários. os erros de iniciantes, Vou falar- né? Que mais vou falar comete, um. assim, na fotografia? Vou falar um. Geralmente, quando a gente vai fazer as fotos no início, a gente tira a foto de baixo para cima. Então, na fotografia odontológica, o sorriso fica invertido, né? Então, a curva do sorriso fica invertida. Então, a gente tem que sempre tirar a foto de cima para baixo. Não muito, tem que ser um pouquinho, né? E o paciente está na posição paralela ao solo. Eu tenho que estar com a cabeça bem retinha para poder fazer essas fotos. Não tem mais alguma dica na hora de fotografar aí para os que têm... E a iluminação, né? O Iluminação, principal, né? Principal. Gabriel, a iluminação, né? A fotografia ela não tem segredo, ela precisa da iluminação e a posição correta. Fez esses dois, tá fazendo uma foto muito boa. E como uma fotografia pode ser usada para fortalecer o marketing do profissional? Olha, uma pergunta muito boa. Então, né, a gente está com a vitrine aí que é o Instagram. Então, se você tem casos muito bons, né, e não só casos muito bons, eu acredito que a fotografia ela é um professor. Então, quando você está iniciando lá, por exemplo, igual você falou na faculdade, né, fazer as fotos na faculdade é a mesma coisa que você treinar a resina, treinar restaurações. Na primeira não fica boa, mas com a evolução, você treinando, você fica bom. E a fotografia é da mesma forma. Então, além de treinar como um profissional, lá no final você vai ter bons resultados com as fotografias. Então, para a internet hoje, ter casos bem fotografados é muito importante, né? Assim como desenvolver um bom trabalho. E assim, outra coisa também, né, doutor? Como garantir que essas imagens, elas estejam conforme o código de ética exige, né, do profissional? Hoje você não pode postar, né, com antes e depois escrito, né? Tem que ter diagnóstico e resultado. Então são algumas coisinhas que a gente tem que ter em relação ao código de ética, né? Algumas coisas que não são permitidas como transcurso, né? Então foto ali de materiais não sejam voltados ali para empresas, né? Então isso a gente não pode utilizar. Então o que basicamente a gente pode fazer hoje são fotos antes e depois, né? Bem fotografados para poder postar na rede social. Se no início teve algum problema, Olha, eu não tive, mas eu conheço pessoas que tiveram denúncias, problema. né? Denúncias que não estavam de acordo com o código, né? Código de ética, né? Mas aí, no caso, isso interfere para o fotógrafo ou para o profissional? É pro dentista, mas pro pro dentista. Porque tá ali, né, com o É que responsável, ele que né? vai publicar e ele é o responsável técnico ali do tratamento, né? Sim. Então, ele que é responsável pela foto. Eu tenho um direito autoral da imagem, mas o direito ali de postagem e responsabilidade é dele. E, doutor Gabriel, quais são as principais dicas que você dá para um dentista que quer começar a fotografar? Buscar um equipamento correto, né? Acontece bastante quando eu vou dar as mentorias, é que o dentista está com o equipamento incorreto para fazer as fotografias. Então, buscar esse conhecimento, né? Pode vir até mim, ou então outro fotógrafo que faça fotografia odontológica, né? Para entender qual equipamento é o necessário para aquele objetivo dele. Se o objetivo dele é fotografar cirurgia, é um equipamento. Se o objetivo dele é fotografar restaurações, parte estética, é outro equipamento.
Então, eu acho que a principal dica é essa. Buscar um conhecimento de qual equipamento ele quer para qual necessidade. Né? Então, para não ter um gasto com equipamento que ele não vai utilizar. Né? Um celular daria para iniciar, ou você Dá. acha? Dá para iniciar com o celular, com a iluminação ali, né? Um ring light, um softbox. Sempre em pares, né? Então, 2. E hoje você fotografa mais o quê? Mais harmonização ou restaurações estéticas? Como é que é? Qual é o seu mais trabalho, assim? Hoje o carro-chefe é mais na parte estética, né? Lentes de contato, lentes em contato em resina. Então são os casos que eu mais fotografo hoje. Fotografo também a harmonização, parte ali de cirurgia também, mas o que mais sai, o que eu mais faço é estética. E hoje você usa mais o quê? O celular ou a câmera? A câmera. Como eu trabalho profissionalmente com isso, eu sempre busco entregar o melhor, né? Com mais detalhes, com mais nitidez. Tudo que o dentista precisa ali para ele poder vender mais. Porque o meu trabalho depende muito da venda do dentista, né? Sim. Dos casos dele, do trabalho dele. Então, assim, para você divulgar o seu trabalho hoje nas suas redes sociais, você usa os casos dos cirurgiões? Isso, exato. Eu uso dos meus clientes. Então, eu uso os casos deles para poder divulgar o meu trabalho. Sim. Quem quer iniciar com o celular hoje, qual o celular que você indica? O que ele tem, dá para usar? iniciar. Porque senão tem um celular específico que vai fazer a melhor foto. Né? Então, assim, com a técnica correta, né, iluminação correta, ele vai conseguir fazer fotos muito boas com o que ele já tem. Então, ele não vai precisar investir em mais um equipamento. Não dá para você colocar a culpa no celular. Não dá mais. E assim, você recomenda algum curso para fazer, para fotos? Uhum. Eu recomendo o meu, né? Assim, Mas tem... o seu curso já está. Então, eu tenho mentorias, né? Então, sim, mentorias, são individuais, né? Eu faço uma consultoria antes para comprar equipamento, qual o objetivo dele, né? Para ele não investir no equipamento que os equipamentos fotográficos são muito caros, né? Eles têm um custo elevado. A curto prazo. Mas a longo prazo, na odontologia, eles se pagam. Né? São equipamentos que vão durar 10 anos, 15 anos aí, se você cuidar direitinho. Então, tem vários nomes no mercado, né? Como acho que o principal hoje é o Matheus Bazejo, já fiz curso com ele também, né? E dá muitas dicas lá também gratuitas. Então, se estiverem querendo buscar dicas gratuitas ali, acho que o perfil dele é mais indicado. Eu não faço ainda, né? Mas eu pretendo construir um conteúdo para entregar, né, para os dentistas iniciarem. Esse investimento na questão da fotografia seria mais para quem quer trabalhar com a estética, né? Porque é algo mais voltado a isso, né? Exato, também. Hoje, para Instagram, né, a estética ela é muito importante. Mas assim, cirurgiões dentistas que gostam de fotografar os seus casos completos ali, para documentar mesmo, né, por exemplo, Para livro, cirurgias. artigo, essas coisas, né? E isso também é importante, né? Então assim, conheço muito que não postam nada no Instagram, mas tem todos os casos documentados. Então, de cirurgias de implantes ali, né, todos os passos. Então, eu acho interessante isso aí, né? Você já foi chamado para fotografar, por exemplo, um buco maxilo, uma cirurgia mais invasiva, assim? Não, com bucomaxilo não, mas de implante já. Geralmente é uma cirurgia bem invasiva, né? Então, Bem assim, ali o ambiente às vezes não dá para poder Muito favorável para Montar os fotografar. equipamentos também, Isso né? é um ambiente estéril, né? Geralmente, então, muito mais difícil. Sim. E assim, como que você enxerga a evolução da fotografia na área da odontologia? Então, hoje... pode finalizar a pergunta, desculpa. E assim, né? A gente tem... Hoje trabalhamos de uma forma, né? Fotografar esses casos, né? E assim, a evolução. Como que você enxerga? Como que vai ficar daqui a uns tempos? O que a gente pode esperar, né, da odontologia, Exato. da fotografia da odontologia? Olha, do jeito que está hoje, né, eu acho que vai perdurar por muitos anos. Porque, como eu disse, né, são casos, a gente tem que ter casos bem fotografados para mostrar, para documentar, guardar. Então, eu acho que não tem um boom aí que vai dar na fotografia. A gente vai manter isso, talvez, não sei se a fotografia odontológica possa se tornar uma especialização, né, da odontologia. Mas hoje eu vejo que muita gente vem fotografando mais do que antes, né, desde o início. Desde quando eu comecei a faculdade, em 2016, poucos dentistas fotografavam. Então o boom ali foi naquela época.
começou os dentistas a fotografarem bastante. E é uma coisa que deve ser levada a sério, né? A gente já teve algumas aulas, né, sobre fotografia aqui na faculdade. Muito supérfluo, assim, poucas coisas, mas não tão detalhado igual você faz. Mas a gente vê que já vem avançando e na faculdade já vem ensinando, né? Que é algo importante. Algo também que eu já vi, tem algumas grades de faculdades, é gestão empresarial, por exemplo, de clínicas. Na minha graduação não teve. Então acho que é um ponto muito importante, porque quando a gente sai para o mercado de trabalho, vai para o mercado particular ali, né, não vai para o setor público, a gente encontra algumas barreiras, né, que a gente não aprendeu na faculdade. Então, gerir uma clínica, né, eu geri uma clínica por 2 anos, e geri uma clínica de uma colega também aí por 1 ano. Então, esses pontos a gente não aprende, né, e a gente cai no mercado sem saber. Então, acho que são pontos que são correlacionados, né, fotografia com a gestão. Então, Sim. eu acredito que nas grades vão ter mais aulas sobre fotografia para aprofundar mais aí nesse tema. E, e sobre a questão da inteligência artificial, você acha que impacta alguma coisa nas edições das fotos? Você acha que a galera vai utilizar mais para fazer uma edição? Olha, hoje os programas que eu utilizo já têm algumas inteligências artificiais, mas não são para manipular a foto, né? Então, mais para editar mesmo, corrigir uma luz ali que ficou faltando, uma sombra, porque às vezes na correria do dia a dia clínico, às vezes a gente não fotografa, não dá tanta atenção para fotografia, né? A gente corrige algumas coisinhas ali na edição. Então, assim, são ferramentas que facilitam e aceleram o processo da edição. Então, assim, agora, para alterar, manipular, eu acho que não. Hoje você já usa. Eu uso algumas ferramentas, mas não para manipular, né? Mas para acelerar o meu processo de edição. E eu acho que e com a evolução dessas IAs, né? Acredito que vai ter um ponto que você vai treinar elas, a edição que você faz, e eles já vão fazer só. Acho que vai demorar um pouquinho ainda, mas vai fazer Já vai sozinho. chegar até lá. Acredito, tipo, uma foto lá, você posta lá e ele consegue ajustar a imagem. Isso, Você exato. fazer, né? Brilho, foco, Isso, contraste, exatamente. Por mais que a foto não tenha ficado boa. Com certeza pode melhorar. Hoje em dia, agora recente, né, que dos mangás, né, o ChatGPT já tem transformado algumas imagens. Então, assim, pode ser que no futuro a gente tenha essas ferramentas aí para poder melhorar mais aí a edição dessas fotos, né, qualidade delas. Você acha que isso vai te ajudar ou vai te atrapalhar um pouco? Porque vai ser mais. Vai ter acesso, né? As pessoas vão ter mais acesso a isso. Você acha que no seu trabalho isso vai facilitar ou não? Eu acho que vai facilitar. Acho que as inteligências vêm para somar, não para subtrair, né? Então, a gente não vai acabar perdendo trabalhos para inteligências artificiais, você vai melhorar o seu trabalho, desempenho que você tem. Então, acho que vai ser nesse ponto aí. Até porque a fotografia depende de quem vai tirar, né? Exatamente. Na verdade, É a peça que está atrás da câmera, né? não adianta nada você ter, né, a inteligência artificial e não saber usar. Exato. Exatamente. É igual ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? Então, vai nesse ponto. Verdade. Professor Gabriel, a gente finalizou aí as perguntas, né? Agora a gente vai fazer um bate-volta com você, né? São perguntas rápidas. E vamos ver as suas respostas. Tá bom, vamos lá. Vai ser. Vamos ver o que sai. Então, câmera celular, Câmera. flash embutido ou externo, Externo, com certeza. foto intraoral ou extraoral, Eu gosto mais das extraorais. foto com fundo preto ou branco, Eu gosto mais do preto. fotografia mais desafiadora, sorriso ou intraoral. Intraoral, com certeza. Porque depende muito do paciente, né? A abertura dele. Melhor horário para fotografar no consultório. Você fala de especialização? Acho que na área da estética, né? Dentística. Acho que é a melhor. Próteses também, né? O maior erro na fotografia odontológica. Não usar a iluminação correta. Com certeza. Um equipamento indispensável. Luz. A gente já sabe que a luz é o que ele... É fundamental. Um erro que você já cometeu e aprendeu. Então, eu fazia foto muito com sorriso invertido, né? E hoje eu já corrigi. Então, sempre tirar a foto um pouquinho de cima para baixo. Uma referência na fotografia odontológica. Tem vários. Mas eu vou citar o Matheus Bazejo.
Instagram ou site para divulgar fotos? Instagram. Uma dica rápida para melhorar as fotos. Compra a iluminação correta. Sem dar nesse ponto. Preto, branco ou colorido? Negócio colorido. O que não pode faltar uma boa foto odontológica. Olha, enquadramento e iluminação. Dominação tem. É combinação, gente. Ponto principal, iluminação. Pega a dica, pessoal. Não esqueça da iluminação para suas fotos. Então é isso, né, gente? Muito legal, a gente deseja todo sucesso para você, doutor. Muito legal, assim, todas as dicas, né? A gente vê que a fotografia é muito importante agora, tendo esse contato agora, a gente vê que é muito mais e que a gente vai tentar praticar. Acredito que as pessoas que assistem a entrevista também vão praticar mais, né? Isso aí. A Colocar gente- as dicas em ação. Mas se você tiver um ring light aí, você compra mais outro, que aí você vai conseguir fazer uma foto boa. Aquela Só que uma vai não no dá, né? celular, é boa ou não? Aquela que vai no celular, aquela pequenininha, É. aquela é boa para fazer foto oclusal. Porque, vamos pensar o seguinte, a fonte de luz tem que ser maior do que o objeto a ser fotografado. Então imagina um paciente sentado. A luz tem que ser maior que ele para poder gerar uma luz difusa, né? Uma luz suave. Então eu sempre foco nesse ponto aí, da iluminação ser um pouco maior que o objeto a ser fotografado. Igual nós, por exemplo, somos estudantes, né? Como que nós faz essa iluminação Isso na aí. clínica odontológica? Aí fica complicado, né? Aí tem que ter uma lá A já. luzinha da cadeira aqui. Pode ser. nós- Bota os Pega flash. Bota o flash do celular, os dois, né? Pega 2 celulares aí e coloca lá próximo. Legal. do- E a do gente sorriso. faz isso, né? Chama, vem aqui, tirar uma foto. Faz isso dessa forma. Verdade. Tem alguns LEDzinhos também, que são pequenininhos, você consegue utilizar ali também. Bem legal. Legal. Bacana. Agradecemos muito as suas dicas, né? Obrigado. Muito valiosas para nós, né? E quando nós tiver outra gravação, né? Com certeza vamos te convidar, né? Obrigado, Tiver mais obrigado. Gostei dicas, bastante. mais- Legal. E aí? Obrigado, É isso, obrigado, gente, galera. pelo convite. Se inscreve, curta e comenta aqui no Instagram. Ou Então, lá vai YouTube, lá, gente, a de gente agradece por você ter assistido até aqui, tá? Você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Temos o nosso Instagram que tá aqui na descrição do vídeo também. E é isso, nós agradecemos por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.